Glória a Deus, amados irmãos. Aqui quem fala é a missionária Marta, amém? Amados irmãos, eu vou continuar em nome de Jesus, tá? Entregando para vocês as revelações e o que o Senhor quer falar nesse tempo. Hoje é dia 9 de outubro de 2024. Amados irmãos, o Senhor em Gênesis 1:14, ele fala que deixou as lumbreiras no céu para servir para nós como sinal. E várias vezes o Senhor anuncia que deixaria sinais no céu próximo à sua vinda, que ele ia fazer um movimento nos céus. E várias passagens da Bíblia falam a respeito das constelações, amém? Isaías fala a respeito das constelações, Jó fala a respeito das constelações, né? As Pleiades, as Orion, né? A Ossa Maior, com suas duas filhas, que é a Ursa Menor, né? A Ursa Menor. Então, irmãos, a Bíblia é cheia, nos ensina a respeito disso, porque o Senhor criou os céus, criou o universo e colocou esses sinais nos céus e colocou o sol para dar-nos uma direção, né? Para nos mostrar, a lua nos indica as estações, né? Para nos indicar o tempo que estamos. O Senhor deixou para nós que somos filhos dele. O problema é que aconteceu? Satanás veio e trouxe a astrologia, que é o estudo da posição e os movimentos dos astros, para a predição do futuro. Então eles começaram a usar, mudando todos os nomes das constelações. Entendeu? Colocando nomes pagãos na constelação. Por isso hoje nós não conhecemos os nomes científicos, os nomes verdadeiros que Deus colocou, que está escrito na Bíblia, né? A gente não conhece a constelação de Orion, a gente conhece as Três Marias. E as Três Marias, tá vendo? É a constelação que está escrito na Bíblia de Orion. Você vê o movimento no céu, você vê Apocalipse falando 12, né? João tendo uma visão de um sinal no céu. O que João estava falando? Justamente quando um determinado cometa passasse, né? Num determinado tempo, perto da mulher, porque a virgem, né? A virgem, eles chamam de virgem. Na realidade é a constelação da mulher. E essa constelação, ela tem outro nome, mas biblicamente é a constelação da mulher, porque as estrelas, elas vão formando, você vai ligando os pontinhos nela assim e forma a figura de uma mulher. Tem a constelação do leão, que fica, João fala a respeito das 12 estrelas, que está na cabeça da mulher, como formando uma coroa. Amados irmãos, essa é a constelação do leão. E como que se chama essa constelação? O signo de leão. E você vê as constelações, cada uma determina um determinado tempo. Ela aparece mais num determinado mês, nos mostrando o mês exato que estamos. Mas só que a astrologia tomou isso, mudou os nomes de todas as estrelas, de todas as constelações. Isso virou algo pagão e nos afastou da beleza e da realidade, porque se nós tivéssemos conhecimento de todas as constelações e de todos os sinais que Deus colocou no céu para nós, a gente ia olhar para o céu e saber, dependendo da posição do sol, dependendo do mês, dependendo das estações, e vamos saber muito mais coisas, muito mais mistérios em relação à palavra do Senhor, em relação dos tempos da manifestação do Senhor sobre a terra. Glória a Deus, aleluias. Por isso. E nesse tempo, o Senhor fala que ia deixar esses sinais no céu para nós. E nós temos esses sinais. Agora, interpretar esses sinais, temos que interpretar de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra, e buscar pelo Espírito compreender o que o Senhor está nos falando.
O que ele está nos indicando através dessa movimentação no céu, porque isso foi para nós, os filhos dele, e não para os filhos das trevas. Os filhos das trevas que pegou isso tudo para esconder a verdade de nós, esconder o tempo de nós. Glória a Deus, aleluia. Muito antigamente, né? Então, amados, o que aconteceu dia 2 de outubro de 2024? Um anel de fogo, né? Um eclipse do anel de fogo. Exatamente em 2017, houve o mesmo sinal que João viu. E no início do ano, dia 8 de abril exatamente, o mesmo sinal que João vê em Apocalipse 12. Se manifesta no céu. As mesmas posições das constelações que ele relata aqui. Porque na realidade Apocalipse 12 está falando de constelações no céu, como sinais, as posições das constelações que vai nos dar um sinal de tempo. Olha, quando a constelação se coloca nessa posição, aí está perto do filho varão nascer. E quem que é o filho varão? Não é Apocalipse 12, o primeiro versículo aponta o filho varão que vai nascer e a mulher que foge para o deserto, como o próprio Jesus. Mas só que você vai lendo mais para frente, o Apocalipse 12, um pouco mais para frente, fala de novo de uma mulher que está a ponto de dar à luz. Essa mulher é quem? É a igreja, né? A representação da igreja, dando à luz, entrando em dores, não? Terminando de passar o processo de dores e dando à luz a um filho. Quem é esse filho dessa segunda mulher? A mulher é a igreja. O que a igreja vai gerar? O que vai sair da igreja? Os remanentes. Apocalipse 14, Apocalipse 7, os 144 mil, que são 12 mil de cada tribo de Israel, mas só que são cristãos. Que eles, antes de saber que eles eram descendentes da tribo de Israel, eles se converteram a Cristo. Então, a palavra de Deus em Apocalipse 14 fala, eles me seguem aonde que eu vou. Eles são os meus seguidores. Está dizendo, eles são meus seguidores. Eles já são de Cristo. Eles fazem parte da igreja. Por isso, eles nascem da igreja. E esse, aonde a profecia diz, olha, esse é os filhos varão. Por isso, você vê, por exemplo, no céu, por exemplo, nessa data, dia 2/10, aconteceu esse sinal. Esse cometa Atlas passando do lado da Virgem, tá? Do lado da mulher. E a Apocalipse diz que ela ia se vestir de sol, vestida de sol, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça e com a lua nos pés. E depois disso, o que ele fala? Eu vi também o sinal do dragão. Quem é o dragão? O cometa que está passando perto dela. Então ele vê ele depois, mas ele vê esse sinal. Então a constelação de Virgem, nós chamamos a constelação de Virgem. A constelação de Virgem, que é a constelação da mulher, ela se posiciona no céu, fica em pé no céu, tá? Em cima dela se posiciona o leão. Quem que é o leão? Quem que é a representação bíblica do leão? O Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá, da tribo. E quantas estrelas conforma o leão, a constelação de leão? A constelação de leão, ela se conforma por 12 estrelas, como uma forma de coroa. Então, isso João estava falando, as 12 estrelas. E o que representa as 12 estrelas na Bíblia? As 12 tribos de Israel. Tá? Então, o que está apontando Apocalipse 12? Está apontando para as 12 mil das 12 tribos de Israel, que vai estar, quando esteja esse sinal, essa posição planetária, está nos anunciando que as 12 estrelas, que são as 12 tribos, dos 12 mil, que são 144 mil, vai estar no tempo de se manifestar. E a mulher que está com dor de parto, ou seja, a igreja já está passando por dores de parto, ela já está ao ponto de dar a luz a quem? Aos 144 mil, para se manifestar, porque eles vão ter que se manifestar. Os 144 mil são mártires, chamados para mártires, para testemunhar um tempo do fim. O ministério dos 144 mil são de 3 anos e meio.
Glória a Deus, aleluias. E Apocalipse fala disso. O problema é que nós, como separamos o texto de Apocalipse e não juntamos ele e não sabemos o mistério dos 144.000, então nos faz muito difícil entender quem é as duas testemunhas. Analisamos toda a Bíblia e ficamos sabendo que a testemunha é o espírito de Elias e é o espírito de Moisés. Isso é muito contundente na palavra do Senhor, nos aponta e nos marca eles. Por quê? Porque Moisés foi quem fez todos os sinais que está escrito em Apocalipse que vai voltar a acontecer, tá? E o que libertou o povo do Egito. Então, é necessário que o espírito de profecia de Moisés se manifeste de novo para libertar o povo da Babilônia, do mundo. E o espírito de Elias é o mesmo que faz os sinais, o espírito da profecia, que estava sobre a vida do Elias, que fechou os céus, é o mesmo que vai fazer os sinais agora no fim, que também vai fechar os céus. Quem vai fechar os céus? Ó Zorobabel. Não é por força nem violência, é por meu espírito. Não vai ser por força humana, vai ser pelo Espírito de Deus. É o Espírito atuante de profecia que vai estar atuante nesse último tempo. Nesse ministério dos 144.000, andando pelo mundo e derramando o arrependimento, como está escrito em Malaquias também. Glória a Deus, aleluias. Amados irmãos, eu te peço em nome de Jesus que as coisas que você não compreende, porque há muito mistério na palavra do Senhor, que às vezes a gente, por não ter aprendido, a gente se assusta com isso. Mas a palavra do Senhor declara tudo. Ela não mente, ela não é mentirosa. Nós que somos preguiçosos em relação a estudar e a buscar os mistérios do Senhor. E os mistérios do Senhor eu busco em jejum, em oração e em espírito. Os mistérios da parte do Senhor não se discernem pela razão, pela emoção, pelo conhecimento, pela letra, não pela minha emoção, é pelo Espírito de Deus. Então não posso estar na minha razão. Eu não posso raciocinar em relação de como que é isso. Eu tenho que levar ao Espírito. E o Espírito de Deus é que me dá os versículos corretos e me mostra o que está escondido na sua palavra. É algo tremendo que o Senhor faz e está fazendo nesse último tempo. Porque o Senhor tem levantado um povo onde Ele tem trazido os mistérios, a revelação de muitas coisas. E ainda falta muitas coisas para nós aprender. Mas a palavra de Deus também fala que os mistérios dele estão escondidos nas estrelas. Mais um exemplo. Então a gente vê o anel de fogo que forma esse eclipse do dia 2/10 de 2024. O que significa um anel? Amados, um anel é uma aliança. E uma aliança te conecta com um pacto eterno de fogo. E o que o fogo te lembra? O Espírito Santo de Deus. O fogo do Espírito Santo de Deus. Não é? E o que é que Oséias fala? Joel fala que nesse último tempo ia derramar o Espírito de Deus sobre toda a carne. E que os nossos olhos iam ser abertos e que nós íamos ter visões, que nós íamos ter revelações, sonhos e íamos profetizar nesse último tempo. E é o que está acontecendo nesse último tempo para os que se dispuseram a buscar. Em Mateus 3:11 fala assim: em verdade os batizo com água para arrependimento, mas o que vem atrás de mim, cujo calçado eu não sou digno de levar, é mais poderoso que eu e vai batizar vocês no Espírito Santo. Mas não só no Espírito Santo, porque ele fala assim, e no fogo. Então você vê três coisas diferentes. Você vê água, você vê Espírito Santo e você vê fogo. Nós já fomos batizados nas águas, recebemos o Espírito Santo, mas e o batismo do fogo? Às vezes nós, com os estudos que a gente fazemos, a gente entende que o fogo é o fogo do Espírito Santo, mas aqui está fazendo essa distinção, aqui está fazendo essa separação. Por que está fazendo essa separação? Porque o fogo que vai ser ministrado no último tempo vai ser maior. A glória que vai cair, a glória da última casa vai ser maior.
Então a glória que vai manifestar nesse último tempo vai ser muito maior. Agora é a hora do fogo manifestar. Então, o que te leva a pensar no fogo também? As duas testemunhas, aonde elas, se alguém pensar em fazer dano a elas, prejudicar elas, vai sair fogo delas e queimar essa pessoa. Essa pessoa vai parar em cinzas na frente deles, de tanto poder, e vai manifestar em quê? Em fogo. Então tá nos anunciando esse último fogo que vai acontecer, que vai vir, que é o quê? O fogo do próprio Deus, que é um fogo purificador e um fogo consumidor, que vai manifestar no último tempo, purificando os que necessitam ser purificados, purificando os que ainda necessitam passar pelo fogo. Porque muitos estão dormindo, muitos ainda não limparam as vestiduras, não se purificaram e vão ficar para a grande tribulação para passar por provas de fogo. Quais são as provas de fogo? Perseguição. E o que as provas de fogo traz? Aperfeiçoamento da fé, levando com que, provando a fé. A prova de fogo prova a sua fé, para ver se você realmente crê em Deus ou não. Porque falar de boca para fora que eu creio em Deus é uma coisa. Agora, passar uma prova de fogo e declarar que realmente eu sou dele e que eu não vou aderir a esse sistema da besta, isso realmente vai ser uma prova de fogo muito grande. Glória a Deus, aleluia. Então o Senhor coloca esse sinal no céu, que é um anel de fogo, como um pacto de fogo sobre a terra, mostrando, apontando para ele como fogo consumidor e fogo purificador. Em Atos 2,17 fala assim, que nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei meu espírito sobre toda a terra. Lembra que eu falei? E Joel também fala. Para batizar com fogo. Tá vendo? Então, nos últimos dias, vamos ser batizados com fogo. Atos 2,17. Em Malaquias 3, 2, 4 fala assim, ó. Mas quem poderá suportar o dia da vinda do Senhor? Então, o dia da vinda é o dia final, tá? E quem poderá manter de pé quando ele aparecer? Por quê? Porque vai vir em forma de fogo mesmo. Fogo para purificar e fogo para consumir. Porque ele é como fogo fundidor e como sabão do lavadeiro, e ele se sentará como fundidor para fundir, purificador de prata, e purificará os filhos de Levi. Então aqui tá falando que vai purificar os filhos de Levi. Quem são esses filhos de Levi? Ele vai começar com os filhos de Levi primeiro. A purificação primeira que ele faz é com os filhos de Levi. Quem são os filhos de Levi hoje? E os acrisolará. Quem são os filhos de Levi hoje? Que passou, vamos dizer assim, ou passará por fogo. Amados, Levi nos indica quem? A tribo de Levi nos indica os levitas, não é? Quem são os levitas do último tempo? Se a gente volta em Êxodo, a gente vê o Senhor Deus, Jeová, o Deus Altíssimo, falando com Moisés e dando uma ordem a Moisés. E falando com Moisés assim, Moisés, pega todos os jovens até 20 anos e traz para mim de todas as tribos, reúna-os aqui, porque eu vou fazer deles levitas. Eles vão me servir no tabernáculo, porque antes somente as tribos de Levi podiam servir no tabernáculo. Agora não. Deus estava mudando uma lei aí, colocando para servir no tabernáculo todas as tribos, descendentes de todas as tribos. Então, amados irmãos, o Senhor me revelou que quando o Senhor mesmo tirou para consagrar no altar dele, ficar no tabernáculo e usar como levita todas as tribos, de todas as tribos, nós, descendentes esparcidos pelas nações, essas tribos são a raiz nossa. Somos nós que foram esparcidos pelas nações, somos nossos pais que foram separados nessa época. Por quê? Porque Deus tinha um propósito com essas tribos, porque Deus tinha
esses frutos que iam nascer no tempo devido para manifestar que seria os 144 mil. Então, os 144 mil saiu dessa separação que o Senhor fez aí como levitas. Então, eles já são descendentes de levitas, porque os pais, né, os patriarcas deles, né, vamos dizer assim, para que você entenda, são bisavós, serviram no tabernáculo santo do Senhor. Então, essa descendência. Então, por isso, somos descendente dos levitas também. E no Apocalipse 14, o 144 aparece cantando como levitas. Glória a Deus, aleluias. E várias palavras falam que eles são a oferta e o sacrifício para o último tempo. No entanto, como oferta e como sacrifício do último tempo, eles vão ser os mártires. Eles não foram escolhidos nesse tempo. Eles foram escolhidos muito antes. A geração deles foram escolhidas muito antes por próprio Deus. Então, eles são predestinados a passar por tudo isso. Eles não têm a chance, como Jonas não teve a chance de falar que não. Eles são os Jonas desse último tempo. Eles vão pregar o arrependimento em todas as nações. Eles vão ter que vestir de pano de saco e sair pregando arrependimento, para que o povo faça igual Nínive e se arrependa. Então, eles são como Jonas, eles não podem dizer não. E eles foram provados, passaram por provas fortíssimas, porque o Senhor também colocaram eles no fogo para provar se eles realmente amavam a Deus com todo o seu coração, ao ponto de decidir falar: Senhor, por amor, eu entrego a minha vida como sacrifício no teu altar. Eu não vou voltar atrás, Senhor, na minha palavra. Então, eles passaram por prova. Por isso que aqui cita a tribo de Levi, porque está relacionando aqui aos 144 mil. E fala assim, que como ouro e como prata, e serão eles que se apresentem oferta de justiça ao Senhor. Então, os 144 mil são as primícias. É a primícia, é o 10% da igreja. É a primícia da igreja que se apresenta diante do altar do Senhor, como está aqui. E se apresentarão ofertas de justiça. Então será grata ao Senhor a oferta de Judá e de Jerusalém. Então eles vão levar como tribos de Judá e tribos de Jerusalém, como 12 tribos, como os representantes das 12 tribos, eles vão levar essa oferta diante do altar do Senhor, porque as suas próprias vidas serão sacrifícios diante do altar do Senhor. Em função dos pecados e em função de pedir, ofertando, não, pelas tribos de Judá e Jerusalém. Está oferecendo-se como oferta pelas tribos, pelo seu povo. Assim como Jesus fez. Glória a Deus, aleluia. Como em os dias Antônio e como nos anos passados. Então, como aconteceu antigamente, acontecerá de novo. Acontecerá o mesmo. Glória a Deus, aleluia. Como nos anos passados, vai ser ofertado nesse altar a oferta, mas de uma maneira diferente. Glória a Deus, aleluia. Com uma intensidade diferente, porque vão ser 144 mil que vão estar apresentando diante do Senhor como própria oferta. Glória a Deus, aleluia. A passar por todas essas provas de fogo, a passar por perseguições, e muitos deles vão ser mortos. Por isso Apocalipse fala, João tem uma visão dos mártires que começam a chegar e ficam num lugar localizado debaixo do altar. Esse lugar são as pessoas que foram sacrificadas. É lugar do sacrifício, entendeu? Então, por isso que eles ficam aí. Foram pessoas que foram sacrificadas como oferta. É forte a palavra, mas é muito bonita. Em 1 de Pedro 1,7, para que a prova de vossa fé, mais preciosa que o ouro que parece, mesmo provado por fogo, seja achada que resulta em adoração, glória e honra em
revelação de Jesus Cristo. Olha que bonito. Glória a Deus por isso, né? Em Apocalipse 3,18 fala assim: eu te aconselho que de mim compres ouro refinado por fogo, para que te faças rico e vestiduras brancas, para que revistas e não manifeste a sua vergonha de desnudez, e colírio para ungir os teus olhos, para que possa ver. O que isso está dizendo? Às vezes você lê e fala assim: ah não, a desnudez aqui é a vergonha, nós temos que cobrir todo o nosso corpo, usar uma saia bem larga, nós temos que colocar uma roupa bem larga para não aparecer a desnudez do nosso corpo. A desnudez não está relacionada aqui à desnudez física. Aqui a vergonha está relacionada ao pecado. Por quê? Porque se você analisar, por exemplo, Adão e Eva, eles pecaram e sentiram vergonha. Eles não sentiram vergonha de estar pelados porque eles já estavam pelados. Eles sentiram vergonha do pecado porque o pecado traz uma vergonha. E eles tentaram tapar, não foi seus órgãos sexuais, foi a vergonha do pecado. A sua vergonha que eles taparam, a vergonha de pecar contra Deus. Então o pecado, sempre quando a pessoa peca, ela fica envergonhada, ela não quer ver a cara do outro irmão porque ela pecou, tá entendendo? Ela costuma até tratar o outro mal porque a santidade do outro revela, a luz que está no outro revela o meu pecado, revela as trevas, revela a minha vergonha, compreende? Glória a Deus. Então, amados irmãos, voltando para os sinais do céu. O que os sinais do céu nos anuncia? Nesse outubro, o Senhor tinha me assinalado a respeito de outubro. E Ele tinha falado há 5 meses atrás e me falado a respeito de um tempo. E falou assim, olha, as portas da graça fecha. Ela vai fechar daqui 5 meses. E muitas coisas vão começar a acontecer a partir de outubro. Se prepare, porque unção maior eu vou derramar em outubro. Eu já falei com vocês que o Senhor tem determinados tempos de cumprir suas profecias. E além de determinados tempos para cumprir suas profecias, as unções do Senhor estão sendo derramadas sobre a terra. O Senhor não derramou totalmente o Espírito dele sobre a terra, totalmente. Então ele está fazendo isso paulatinamente. E ele tem me dado as datas aonde ele vai está fazendo esse derramamento. E o Senhor fez esse derramamento agora de setembro para outubro, uma unção maior. Porque estamos em preparação. Nós, os 144, assim como a igreja também, os santos estão em preparação. Então, há um movimento espiritual e há uma claridade em nós, porque vamos começar a entrar em uma transição. Vamos começar a ser transformados. Já estamos sendo transformados. O Senhor já está nos separando do mundo. No entanto, muitos de vocês sentem necessidade, por exemplo, de não comer determinados alimentos mais, de se purificar em relação a algumas alimentações. Outros de vocês têm sentido a necessidade de santificar mais. Outros de vocês têm sentido a necessidade de fazer nazareus, de não pintar mais o pelo, de não cortar mais o pelo, de não cuidar tanto. Então, cada uma, o Senhor está tratando de uma determinada forma. Aí vários tipos de nazareus. Outros irmãos, o Senhor está pedindo para jejuar mais. Outros, o Senhor está despertando na madrugada, pedindo para orar, está em constante oração. Então o Senhor já está fazendo esse trabalho individualmente com cada um, nos preparando. É claro que existe uma quantidade muito grande que ainda está dormida e ainda não despertou. Então, em outubro, vai manifestando os sinais, e os sinais que vai nos dando o sinal, anunciando o que vai acontecer nesses próximos meses. E aí vemos, por exemplo, de 17 de setembro também aconteceu um eclipse. Quando acontece eclipses, são bem essenciais em relação ao que vai acontecer na terra, ao que vai manifestar na terra. O Senhor dá sinais no céu e nos mostra. Primeiro ele manda o profeta falar, o profeta anuncia. Depois que o profeta anuncia, acontece o sinal no céu. E depois que acontece o sinal no céu, que todo olho vê, aí a
acontece o mal ou o que foi profetizado, tanto espiritualmente quanto fisicamente se manifesta na terra para que todo olho veja. Então assim funciona a profecia. O Senhor manifesta os sinais no céu e nos dá um pouco de tempo para prepararmos também. Então, depois desse eclipse de setembro, 15 dias depois, ocorre esse eclipse solar do Anel de Fogo, dia 2 de outubro desse ano, que pode ser observado em alguns países, amém? E junto com ele aparece o cometa. Olha que interessante, aparece o cometa, aparece a Virgem na mesma posição, aparece o leão em cima com as 12 estrelas em cima da cabeça da Virgem, e nos pés da Virgem, sabe o que aparece? A serpente, a constelação da serpente. A mulher pisando na serpente. O que isso nos lembra? Nos lembra de Gênesis, que o Senhor declara que a mulher ia pisar na cabeça da serpente. Então está chegando esse tempo. Deus está mostrando nos céus que está chegando no tempo da mulher pisar na cabeça da serpente. Mas tem mais sinais no céu, sim. Vamos ver o que está nos falando o céu. O cometa Atlas, ele vai, dia 12 de outubro, está previsto ele fazer uma aproximação maior sobre a Terra. Quem é o cometa Atlas? O cometa Atlas é o dragão, que está escrito no Apocalipse 14. João viu a lua, ele viu o sol, tudo junto, amados. Então ele viu um eclipse. Ele viu as 12 estrelas, né? Ele viu a coroa de 12 estrelas, que é a constelação de Leão, em cima da cabeça da mulher. Ele viu o cometa passando, ou seja, ele viu o sinal, ele viu o sinal, ele não viu o dragão, ele viu o sinal do dragão. Então, esse cometa é o sinal do dragão. Então, isso nos mostra que esse Apocalipse 12 está por cumprir e não falta muito tempo para cumprir. Glória a Deus, aleluia. Dia 17 de outubro vai haver uma lua gigante, bem enorme, tá? E esse Maias marcará com 3 chuvas de meteoro. Olha o número 3 várias vezes, quer ver? Escuta só. 3 chuvas de meteoros. Meteoros, amados, em hebraico são estrelas. Cometas em hebraico são estrelas. Em hebraico não existe cometa, não existe esse nome, tudo é estrela. Então, quando você for ler a Bíblia e falar assim que vai haver uma chuva de estrelas, pode que o Senhor esteja anunciando os meteoros também. Se você vê estrelas na Bíblia, lembra que pode ser meteoros, pode ser cometas, tá bom? E na Bíblia, amados irmãos, estrelas são anjos. Amém? São anjos, são filhos de Deus. Em Gênesis fala que os filhos de Deus tiveram relação com as filhas dos homens. As filhas de Adão e Eva, dessa geração que vivia aqui na terra, teve relação com os filhos de Deus, com os anjos que desceram. Então, estrelas são anjos, em hebraico. Então, amados irmãos, vamos aí continuar. Acontecerá então 3 chuvas. A chuva será em 3 partes, tá? E 3 datas diferentes. Olha como que dá o número 3. Dia 13 de outubro de 2024, passará pela constelação de Touro. Olha o touro aparecendo aí. E por que o touro aparece aí? O que significa o touro, né? No signo do zodíaco, que é algo que nós não acreditamos, tá? É Tauro, né? É Tauro ou Touro? Touro mesmo, né? Tauro é em espanhol. Então, nessa constelação de Touro, vai cair 5 meteoros, 5 estrelas vão cair aí, daí, entendeu? E o que significa o número 5? O número 5 na Bíblia se relaciona ao despertar espiritual. Olha para você ver, até a quantidade de estrelas que vai cair tem um significado de um despertar espiritual. E quem vai despertar? Isaías 60. Quem desperta? A igreja desperta.
Levanta, desperta, levanta, que já vem a sua luz. Vocês vão resplandecer. Está falando da transformação que nós vamos ter. Transformação de corpo em glória. E o número 5 também é o número da graça de Deus. Então, olha que interessante. Está nos anunciando, mas a constelação de Touro também nos fala algo. Vamos ver o que significa isso, biblicamente. Dia 18, com uma média de 3 meteoros, de novo, amados, por hora, estarão localizados na constelação dos Gêmeos. Sabe quem são os gêmeos na Bíblia? Jacó e Esaú. Olha só, na constelação de Jacó e Esaú vai cair 3 meteoros por hora. 3 estrelas por hora. O que significa isso? Eu vou explicar. No dia 21 de outubro de 2024, com uma média de 20 por hora a cada 3 minutos. O número 3 aparecendo de novo, amados. Pai, Filho e Espírito Santo. Tá, mas tem mais. Qual vai ser essa constelação que vai soltar esses 20 meteoros por hora? Constelação de Orion. Quem é a constelação de Orion? Vocês conhecem a constelação de Orion por constelação das Três Marias. Mas na realidade, sabe qual que é essa constelação? Constelação dos 3 reis magos. Os 3 reis magos foram os que ofereceram incenso, mirra e ouro para Jesus. Foi essa constelação, crer-se que essa é a constelação que guiou os 3 reis magos até o nascimento de Jesus. Então essa é uma constelação que nos guiará, nos apontará para a vinda do Senhor Jesus, nos dará um sinal para a vinda do Senhor Jesus. Glória a Deus, que bonito, né? Então são 3 chuvas com 5 meteoros. Uma com 3 por hora, a outra 20 a cada 3 minutos. Justo na constelação dos 3 reis, a constelação que nos conecta com mirra, incenso e ouro. O que isso significa? O que o Senhor quer falar isso? O que falar com nós? Por quê? Isso aqui tudo tem significado. Eu vou explicar daqui a pouquinho. Então vamos voltar na primeira constelação, constelação de Touro. O que significa a constelação de Touro espiritualmente? Quando eu busquei no Strong, né, no dicionário bíblico hebraico, apareceu para mim, me conectou a Juízes 6:25, que fala assim: aconteceu que à mesma noite falou Jeová, toma um touro de 7 anos, derruba o altar de Baal. 28. Pela manhã, quando os da cidade se levantam, o altar de Baal vai estar derrubado. Então, o que o Senhor está falando? Está falando que vai chegar o momento de derrubar os altares, que os altares de Baal vai ser derrubado. O Senhor vai se levantar, essa é a profecia que o Senhor entrega. O Senhor vai se levantar com muita força contra os altares de Baal. Pessoas que estão glorificando a Baal, homens que sobem no altar para pregar mentira, para falar coisas do seu coração, coisas do seu sentimento e não pregar a verdade, são altares de Baal que pessoas fizeram nos seus próprios corações. Amaram mais o mundo. Então, são altares de Baal que o Senhor vai derrubar. Mas olha o que o Senhor vai fazer em Juízes 6:28. E edifica altar para Jeová, teu Deus, na cumbre desse penhasco, um lugar conveniente, e toma o segundo touro, sacrifica em holocausto com a madeira de acera, porque ele destruiu e ficou pedaços de acera desse boi. Com o mesmo pedaço de acera, mata, o Senhor falou, mata, sacrifica esse segundo boi para mim e constrói altares para mim. Então o Senhor vai passar sobre a terra destruindo muitos altares de Baal, tá? E vai construir
um altar para ele. O que o Senhor vai fazer? Edificação na vida das pessoas. Pessoas que serviam a Satanás, que suas vidas eram altares. Por que nossas vidas são altares? A palavra do Senhor fala que nós somos templos do Senhor. Então nós, como templos do Senhor, somos tabernáculo santo. E muitas pessoas usam esse templo para adorar Baais, deuses estranhos. E o Senhor está falando que vai derrubar esses altares e vai construir em nós altares para Ele, altares de adoração. Nós somos o templo do Senhor e nós vamos oferecer oferta para o Senhor, ofertas de adoração. Isso que o Senhor quer, oferta de adoração. Ele não quer mais sacrifício, Ele quer adoração. Ele quer pessoas que adorem Ele em espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluia. Mas só que isso também visualmente vocês vão ver. Vocês vão ver igrejas idólatras, de idolatria sendo queimadas e sendo destruídas. Inclusive nas guerras aí vai destruir muitos altares, tá? Muitos lugares que pessoas serviam a demônios aí vocês vão ver destruídos, tá? Porque o Senhor falou que vai fazer e Ele vai fazer. Então, a constelação de Touro nos indica isso, nos indica essa profecia que vai acontecer. Agora, a constelação de Gêmeos, eu não falei com vocês de Esaú e Jacó, que a constelação dos Gêmeos é Esaú e Jacó? Por que Esaú e Jacó e qual que é o papel deles nessa profecia do último tempo? Então, em Gênesis 23, fala assim: e respondeu Jeová, 2 nações há no seu ventre, e 2 povos serão divididos dentro do seu ventre. Então, estou falando de dois gêmeos que estavam no ventre da mãe, que era Jacó e Esaú, que já dentro do ventre dela já brigavam. Então eles saíram daí e saíram com indiferença. Depois que passou a venda da primogenitura, Esaú ficou ressentido e o próprio Deus fala que ele ficou ressentido com rancor até hoje de Jacó. Por isso essa briga em Israel, porque o Senhor falou: olha, o seu ressentimento você não perdoou, você guardou ressentimento para sempre. Então os seus descendentes guardaram ressentimento. Então essa briga da descendência de Esaú hoje com os descendentes de Jacó é justamente por causa desse ressentimento no coração. Olha como que passa de geração a geração, se não é quebrado, não é? Então, amados irmãos, por isso essa guerra. Glória a Deus, aleluias. O seguinte sinal que a gente vê em outubro foi o sinal da constelação dos 3 reis. Por que está falando dos 3 reis aqui? Então, esse cometa, ele foi passando em todas essas constelações, nos dando sinal. Amém? E o que aconteceu? Ele passa pela constelação dos 3 reis. Então, aí você vê uma cronologia, Deus nos dando uma cronologia de tempo de como que vai acontecer. Você vê, por exemplo, vamos voltar em Esaú e Jacó aqui, porque o Senhor manda dizer o seguinte, eu fiz um outro vídeo que o Senhor mandou dizer a respeito da briga. Essa briga, ela vai continuar, ela vai se alastrar por todos os descendentes de Esaú contra os descendentes de Jacó, tá? Então, isso vai em aumento, isso não vai parar, tá, amados irmãos? Vou fazer a outra, porque o Senhor mandou colocar alguns versículos e falou as versículos bíblicos, as profecias que vão se cumprir e quais são as nações e como vai ser essa história. Vou contar no próximo vídeo em nome de Jesus. Amados, vamos na constelação de Orion, que são a dos 3 reis magos. Então você viu que esse é o sinal que nos direcionará à volta de Jesus, né? E nos direcionará ao novo. Glória a Deus. Mateus 2:11, tá? Vocês podem ler aí. Então esses 3 reis magos, eles carregavam ouro, mirra e incenso. Ouro simboliza a divindade e o reinado de Jesus, né? Então o Senhor Jesus, ele vai vir implementar a sua divindade, o seu reinado agora. Ele vai estabelecer o seu reinado. Ele reina, Cristo reina, mas o reinado mesmo estabelecido do Senhor vai ser no final do tempo.
no milênio, onde ele vai reinar com nós aqui na terra. A mirra era usada para embalsamar e simboliza morte e ressurreição. Então, ela já, quando ele dá esses presentes para ele, está nos indicando o que ia acontecer futuramente, que esse era o rei e que ele ia morrer e ressuscitar. Tá? Aqui também indica o que? O reino de Jesus sendo manifestado no final dos tempos e a morte e a ressurreição dos mortos, amém? Do último dia. E o outro que vai acontecer, que é a nossa simbologia, é o incenso, que simboliza oferta e alabança e louvor. Quem que vai levar oferta agradável ao Senhor, que eu falei no início do vídeo? Os 144 mil. Então, o incenso nos conecta a eles e nos conecta ao ministério deles. Então, Jesus nasceu e eles, sem saber, o Senhor fez eles levar esses símbolos significativos para nos mostrar, dando uma indicativa do tempo, do final dos tempos, o que ia se manifestar e nos mostrando os 144 mil, as testemunhas que vão se manifestar no final dos tempos, levando oferta para o Senhor. Glória a Deus, aleluias. O perfume suave. Então, as ofertas são as ações dos santos. Em Apocalipse 19, 8, fala assim, já elas se lhe é concedido que se vista de linho fino, limpo e resplandecente. Linho fino é a ação justa dos santos. Apocalipse fala isso. Ação justa dos santos. E o Senhor me disse, Abib, quando eu estava fazendo esse estudo às 2 horas da manhã, quando o Senhor me acordou para fazer tudo isso aqui, me dava versículo atrás de versículo, o Senhor falou do mês de Abib. O mês de Abib é o mês da primavera em Israel. Vamos continuar aqui. E no mês gregoriano é abril aqui para nós. E esse linho fino nos conecta em Strong ao mês de Adar. E Adar significa trilhar, pisar o trigo, triturar, separar. Glória a Deus, aleluias. Então, você vê o próprio estudo, ele vai te levando e mostrando um determinado tempo o que vai acontecer. Nós vamos entrar num determinado tempo, agora no ano 2025, onde vai haver a separação do joio com o trigo. E o Senhor vai começar a pisar o trigo. A pisar. Isso é forte. Isso significa tribulação. Isso significa que vamos ser atribulados. Vai ter dor aí. Glória a Deus, aleluias, por isso. E trilhar ou pisar, aonde nos conecta? Nos conecta com Apocalipse também, que fala que foi dado às testemunhas que profetizasse 3 anos e meio, e que foi dado aos gentios um determinado lugar para poder pisar em Jerusalém. Então, Jerusalém vai ser invadida, amados irmãos, agora numa guerra. E a própria Jerusalém vai ser toda pisada por essas pessoas que não conhecem a Deus e que se aborrecem dos que buscam a Deus, dos inimigos dos filhos de Deus. Eles vão trilhar aí, eles vão pisar sobre essas terras. Nossa, que forte, hein? Dia 20 de março de 2025, olha, presta atenção porque tem mistério aqui. Dia 20 de março de 2025 até junho haverá primavera em Israel. E o que o Senhor nos fala a respeito da primavera? Mateus 24, 32 fala assim, da figueira aprender. Quem é a figueira? Israel, não é? Quando as suas folhas brotam, sabeis que o verão está perto. Amados, as suas folhas brotam. A gente estava como missionário no Chile, a gente voltou para o Brasil faz 2 meses. Perto da minha casa, lá tem muita figueira. Perto da minha casa tinha uma figueira linda. E eu, todos os dias, passava perto para observar a figueira. E a figueira floresceu. A figueira deu folha nova. E eu fui ver as folhas, os brotinhos da figueira. Os brotinhos eram figos.
Não era folha, era figo. O broto da figueira é figo. E eu fiquei olhando, e eu olhava e falei, meu Deus, o que é isso? Senhor, o que Jesus estava falando nessa passagem? Amados irmãos, essa é a primícia. Essa é a primícia da figueira. Quem é a figueira? Israel. Quem floresce primeiro? A figueira está aí, mas algo vai florescer na figueira. A primícia, os primeiros frutos. Está falando aqui dos primeiros frutos, não são das primeiras folhas, porque as primeiras folhas saem frutos primeiro antes das folhas. Então, amados irmãos, o Senhor está falando dos primeiros frutos. Quem são os frutos? As primícias de Israel. Quem são as primícias de Israel nesse tempo? Os cristãos que se converteram e não sabiam que eles eram parte das 12 tribos de Israel esparcidas pelo mundo. Os 12.000 das 12 tribos de Israel, os 144.000 é as folhas que brotam, são as primícias, são os primeiros frutos que se manifesta. A palavra do Senhor não fala que nós, quando eles colhiam, fazia a colheita, levava os primeiros frutos, nós deveríamos ter feito isso sempre, como igreja. Nós, que vergonha! Nós, como cristão, nunca levamos um pacote de arroz quando compramos uma compra para nossa casa e colocamos em cima do altar. São pode contar no dedo as igrejas e os irmãos que têm o costume de fazer, não é assim? O certo seria fazer isso. Aqui o Senhor está nos mostrando de novo que a primícia se coloca em cima do altar, consagrando ao Senhor, para que todo o resto seja consagrado. Glória a Deus, que bonito. Então, amados irmãos, agora o versículo nos fala outra coisa também. O versículo fala assim: sabeis que o verão está perto. Que isso, Senhor? Como é assim? Fui pesquisar. O verão em Israel é em junho. 21 de junho a 22 de setembro. Então vamos analisar, vamos pensar de novo. A primavera, aonde os frutos do figo começam a nascer. Vai começar a nascer em Israel os figos dia 20 de março de 2025 até junho de 2025, exatamente 21 de junho. Então, aí nasceu os figos. Aí é a data aonde vai se manifestar, aonde vão se apresentar como primícia, aonde vai esses 144.000 vão florescer. Até o dia 21 de julho de 2022. Aí ele fala, sabeis que o verão está perto. Por que Jesus fala, sabeis que o verão está perto? Tá, o verão é depois da primavera em Israel, é julho até setembro. Mas tem mistério aí, o que o Senhor quer falar com isso? Vamos ver? Porque nos disse isso, Senhor? Amados irmãos, é a coisa mais preciosa que tem. A palavra do Senhor. O verão em Israel é o tempo aonde os figos estão maduros, prontos para colher. Então vai vir nesse tempo do verão a colheita dos figos maduros. O que significa isso? Meu Deus, não estamos falando do trigo, da colheita do trigo, estamos falando da colheita dos figos maduros. Deus meu, que tremendo, tem mistério mais aí escondido para poder falar. Glória a Deus por isso. Quem são os figos maduros que vão ser recolhidos? Amados irmãos, a palavra do Senhor, ela é muito completa. Amém. Ela é um casamento de versículos com versículos, revelando os mistérios escondidos do Senhor. A primícia vai se manifestar e vai se apresentar diante do altar do Senhor, como está escrito em Apocalipse 14, Apocalipse 7, que eles se apresentam no Monte de Sião, os 144.000, com louvores,
cânticos que ninguém sabe, então são levitas. E eles se apresentam aí porque esse Monte Sião é o monte de Deus, é o altar do Senhor, é a presença do Senhor. Então eles vão estar diante da presença do Senhor como oferta agradável ao Senhor, levando oferta. Eles vão ser a própria oferta diante do Senhor para todos. Eles vão se consagrar para que todos sejam consagrados. Não é assim quando eu levo um pacote de arroz ou quando eu levo o meu dízimo no altar do Senhor, porque eu não dou para pastor, eu dou para o Senhor. Quando eu levo no altar do Senhor, eu estou consagrando todo o resto. Então, essa é a função dos 144 mil, quando eles se apresentam como oferta e como sacrifício na presença, no altar do Senhor, para santificar o que ficou. Então, quando você dá o dízimo, você santifica o que está na sua casa. Então, a multiplicação. Leia a palavra, Malaquias fala. Vocês têm medo de ler Malaquias, né? Principalmente os que não dão dízimo. Glória a Deus por isso, né? Por isso não crescemos espiritualmente, por isso não crescemos materialmente, porque não queremos saber os mistérios do Senhor. Temos medo, porque o pecado, ele nos faz esconder. Então, nos escondemos dos mistérios do Senhor, nos escondemos de ser revelados os mistérios do Senhor, porque temos medo, temos vergonha do nosso pecado. Nunca pegamos o pecado e falamos assim, eu pequei, eu assumo que eu pequei, toma aqui, Senhor, o meu pecado o Senhor já levou, me restaura. Temos essa falta de força, né, como humanos, de chegar no altar do Senhor e confessar o pecado, e deixar aí o pecado, e largar e abandonar, não é? Mas vamos seguir com o estudo em nome de Jesus. Então, Apocalipse 6:13, amados, olha para você ver o que fala. Então, estamos falando do fruto, estamos falando do figo, né? E o que é que Apocalipse 6:3 fala? Fala dos figos. Eu falei com vocês que a chuva de estrelas, né? Quando cai estrelas, tá caindo o quê? Anjos sobre a terra, não é? Filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus hoje? Jesus nos fez filhos de Deus. Todos nós, no mundo espiritual, o Senhor nos olha e nos vê como estrelas. Satanás nos olha e vê reluzente. Por quê? Reluzimos como estrelas hoje. E como estrelas somos filhos de Deus. Apocalipse 6:13. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como uma figueira joga os seus frutos verdes quando é sacudida por um forte vento. Quem são esses que a figueira joga sobre a terra? A figueira joga sobre a terra. E caíram do céu. Caíram do céu porque são partes de Deus, né? E caíram como figos, fazendo uma analogia aos frutos verdes, porque falou verdes. E a primícia, aqui em Mateus, está falando de frutos verdes. Em Mateus está falando de frutos verdes, porque quando brota suas folhas, está falando dos brotos, e os brotos já são frutos, está falando dos frutos verdes, dos primeiros frutos da figueira. E aqui está falando que eles vão cair sobre a terra, tá? Então, vai chegar o momento deles manifestar o ministério deles, o chamado deles, que é esse chamado maravilhoso para pregar arrependimento às nações. Vai ser algo tremendo. A Bíblia tem vários versículos que fala deles, mas nós, como não sabemos os mistérios, para nós estava tudo escondido. Mas eu vou revelando para vocês, a cada estudo eu vou revelando para vocês os mistérios. Então, você viu aqui nesse estudo, tá? No estudo corrido, você viu a cronologia do que vai acontecer. Mas tem mais aqui escondido, tem mais coisa aqui, tem mais segredo aqui. Eu vou explicar um pouco mais no próximo vídeo, em nome de Jesus. Você vê a perseguição entre irmãos. Os descendentes de Esaú e os descendentes de Jacó,
né? Então você vê essa perseguição, e essa perseguição o Senhor manda avisar para vocês que ela vai de aumento, porque são todos os descendentes. E os descendentes de Esaú e de Jacó são os Emirados Árabes, são o... Deus meu, são muitos. Deixa eu pegar aqui para falar para vocês os países. Deixa eu achar aqui. O Senhor é maravilhoso. Ele nos mostra, nos ensina. Ele é tremendo. Onde que tá, Senhor? Mostra-me, Senhor. Eu acho que tá no outro caderno, irmã. São muitos cadernos. São muitas revelações que o Senhor tem trazido. Amados, então, Jeremias 49:51 fala a respeito das nações que vão perseguir Israel, tá? E há uma profecia a respeito disso, esse é uma das coisas que eu vou estar falando. Mas as nações são Arábia Saudita, Armênia, Azerbaijão, Bahrein, Catar, Chipre, Egito, Emirados Árabes Unidos, Geórgia, Iraque, Irã, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Palestina, Síria, Iêmen também, Turquia. Esses são os descendentes de Esaú, que vai entrar em briga contra os descendentes de Jacó, que está profetizado. Jeremias profetiza isso. Nós vamos falar sobre isso em nome de Jesus. Então, amados irmãos, a perseguição dos irmãos. E a perseguição dos irmãos, o que o Senhor me revelou também, que vai ser dos irmãos em geral. Então, eu que sou irmã da irmã que senta perto de mim, no mesmo banco, na igreja, também vai me perseguir. Por que vai perseguir? Porque agora muitos vão estar já entrando em transformação, entrando em mudança, tá? E essa mudança espiritual, essa luz espiritual que vai resplandecer, vai incomodar as trevas. Os que estão dormindo vão ficar incomodados com a luz que você vai estar carregando e com a unção que Deus vai derramar. Então vai vir muitas críticas, muitas burlas, muita murmuração, muita acusação, entendeu? Então o irmão vai perseguir irmão, não só lá em Israel, não só na Israel carnal, mas na Israel espiritual também, na Jerusalém espiritual também vai ser perseguida entre irmãos. Isso o Senhor manda entregar como profecia para vocês. Levantará o povo forte, né? Que são os 144 mil, que também vai auxiliar para derrubar os altares de Baal, tá? Derrubar os altares de Baal que foi construído nos corações dos povos, das pessoas, também vai ser derrubado para ser construído esse altar no coração de adoração para Deus, para o Altíssimo, tá? E eles vão também guiar o povo ao seu Senhor, com manifestações de arrependimento, chegando a mudar as vestiduras dessas pessoas, vestiduras velhas, sujas, para vestir linho fino também, que são as ações dos santos, que é pureza, e vão começar a resplandecer. O Senhor me deu uma visão nesse tempo de perseguição, as pessoas andando pela rua resplandecente e se reunindo nas praças e nas casas escondidas para fazer cultos, porque era um momento de muita perseguição, mas o corpo dessas pessoas eu não via, eu vi uma grande luz. Cada pessoinha pequenininha aí, mas era inundada de uma resplandecência da glória do Senhor. Nós vamos já começar a ser transformado nosso corpo em glória. As pessoas não vão ver, mas espiritualmente vamos estar em glória, vamos estar numa santidade muito grande. E essa santidade grande que vamos manifestar aqui na terra, nesse tempo de perseguição, porque vai começar essa perseguição, vai ser muito forte. Então, isso vai incomodar as trevas. Por isso, quanto mais luz tenho eu, mais as trevas vai se incomodar e vai se molestar comigo, entendeu? Então, antes disso tudo, antes disso acontecer, esse povo forte, que são os 144 mil, eles precisam passar por essa purificação, mas eles já estão sendo purificados, já passaram por provas, muito passaram por provas, e
já foram levados pelo Senhor a uma instância de prova muito forte, tá? Eles se mantiveram fiéis em jejum e oração, em espírito todo o tempo, entendeu? Mas continua sendo provado, sim, mas o Senhor tem cuidado e guardado deles. Eles já estão selados, porque o Senhor me mostrou o final do selo deles, foi quando a gente já começou a poder falar deles, porque antes deles ser selados, o Senhor não nos permitiu falar, para eles não ter perseguições e que o inimigo não viesse matá-los, porque o inimigo sabe da existência dos 144 mil, e o inimigo sabe o que eles são e o que eles representam nesse tempo do fim para ele. Então, por isso que o Senhor esparciu essas tribos e escondeu todos eles, tá? Por causa da fúria do inimigo. Mas o inimigo buscou eles, mesmo assim, em todo esse tempo, o inimigo vem buscando eles e as suas famílias, amados irmãos. É algo tremendo que o Senhor revela em relação a isso. É algo muito tremendo. Numa oportunidade, a gente vai falando aos pouquinhos, na medida que o Espírito Santo de Deus vai permitindo. Então, eles se apresentam como primícia no altar do Senhor, e quando eles estejam apresentando como primícia no altar do Senhor, aqui no âmbito natural da terra já vai estar acontecendo uma perseguição e um movimento espiritual das trevas vai estar muito grande aqui na terra. Tá? E vários acontecimentos vai estar sucedendo em vários países, porque está profetizado. Isso é a palavra do Senhor, é profecia e vai cumprir. Amém, amados irmãos? Então, esses sinais que Deus tem mandado os profetas falarem, porque tem muitos profetas falando. Tem muitos que estão dando um sinal que não é de Deus, tá? O Senhor não está bem com esses, não. Mas tem muitos que realmente estão dando sinais corretos, tá? Que são atalaias do Senhor e foram levantados pelo Senhor para auxiliar o povo em todo esse processo. Glória a Deus, aleluias por isso. Amados, vocês compreenderam um pouquinho do que o Senhor nos traz, dos mistérios, em relação aos sinais, em relação ao que vai acontecer? É bonito, não é? Se eu pudesse ficar falando e o Senhor trazer todos esses rolos na minha boca para poder entregar para vocês, é maravilhoso, ia ser maravilhoso, mas o Senhor, Ele determina um tempo para que os mistérios sejam abertos também. O Senhor não abre os mistérios tudo de uma vez. Depende muito do nosso estado de compreensão, depende do nosso estado espiritual para receber os mistérios, porque muitos podem receber essa pregação e não entender nada, ou entender 2 palavras e amanhã esquecer tudo que foi falado, porque os olhos deles estão fechados. Mas outros entendem a perfeição, alimenta e vira nutriente na sua vida espiritual, força e abre mais o seu entendimento. Por quê? Porque eles já estão numa dimensão espiritual maior e numa compreensão espiritual maior. Por isso nós temos que orar pedindo ao Senhor para Ele nos dar essa compreensão. E como o Senhor nos dá essa compreensão? Quando eu começo a buscar em oração, em jejum e lendo muita palavra. Esses últimos vídeos, desde quando o Senhor pediu para fazer, o que o Senhor pedia? Leia a palavra, coma pão, leia a palavra, vocês vão necessitar. Para não estar fracos no momento da prova. Para vocês estar fortalecidos, vocês têm que estar alimentados. Quando não tiver alimento mais, os seus corpos vão estar fortalecidos no Senhor. Então esse é alimentar. Você não pode ficar esperando o alimento da igreja que você é do seu pastor. A sua salvação é individual, o crescimento espiritual é seu, não do seu pastor para você. Não é transferível o conhecimento dele para você. Se fosse assim, as coisas seriam fáceis. Eu coloco a mão na sua cabeça e transfiro o que Deus me deu para você. E fazemos umas transferências de conhecimento e chegamos à perfeição. Não, eu tenho que buscar. É uma escada que cada um tem que subir. São degraus que cada um tem que subir. Isso é o aperfeiçoamento. Isso é o crescimento. Não é letra. Muitos estão estudando com livros, com não sei o quê, mas não têm o Espírito de Deus.
Isso também não adianta. Você tem que ler a palavra do Senhor, jejuar, buscar do Senhor, que o Espírito de Deus te alimenta conforme o alimento que você necessita. Porque Ele sabe qual é o alimento necessário para você, quais são os nutrientes necessários para a sua vida espiritual que vai te fortalecer, para que isso não seja só um conhecimento. Por isso que muitos, eles sobem no altar, entregam conhecimento e não têm unção. Porque entregou o que eles sabiam, não entregou o que veio do Espírito. Agora, eu estou entregando o que veio do Espírito de Deus para mim, eu estou entregando para você. Então, você está recebendo do Espírito de Deus. Está entendendo a diferença? Glória a Deus, aleluias. Então, através do Espírito de Deus, eu posso ser edificada, meu entendimento pode ser aberto. Agora, quando eu recebo uma palavra que não vem do Espírito de Deus, essa palavra para Deus é como um lixo, é como um nada, não traz edificação, ela só te engorda, você fica uma ovelha gorda. A palavra fala da ovelha gorda, você sabe disso? Então, você fica uma ovelha gorda dentro da igreja. Não tem fruto, não tem atividade espiritual. E por não ter essa atividade espiritual, a pessoa engordou demais. Tá entendendo? E a letra, o que ela faz? Ela vai engordando, engordando, depois mata. Mata, a pessoa perde a vida, perde o vigor, porque não tem o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é o quê? Espírito de vida. Fôlego de vida. O Espírito de Deus é o fôlego de vida em minha vida. E a palavra de Deus é vida em mim. Ela traz transformação em mim. Quando ela não está trazendo transformação em mim, ela é simplesmente uma letra para mim. É como um livro a mais para mim. Tá entendendo? Ora ao Senhor para o Senhor trazer revelação desses mistérios em nome de Jesus. Amém? Amado, que Deus te abençoe, te edifique e guarde em nome de Jesus, que isso seja de edificação para você, que você não seja egoísta, que você possa entregar essa informação para outras pessoas, para trazer crescimento para outras pessoas, se você sente que essa palavra realmente veio de Deus e trouxe crescimento para a sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Saiba que eu estou orando por vocês, eu estou orando pelos 4 cantos da terra. Eu tenho jejuado por cada pessoa para que eles acordem, para que eles saibam o tempo correto, para que eles não percam o ônibus, vamos dizer assim, para que eles não se atrasem para a vinda do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Então, amados irmãos, vamos unir em oração também nesse propósito, glória a Deus, aleluias, para que outras vidas alcancem a salvação. Que Deus te abençoe e te guarde.